nós acabamos de falar, uma coisa nos vem à mente. Pare e pense. Nós costumamos dizer, porque assim é, que o período que cobre a nossa época, a nossa estadia sobre esse planeta como igreja, trata-se da igreja de Laodiceia, está correto, beleza, está certinho. Mas eu fico pensando o seguinte: se os laodiceianos daquela época tivessem a oportunidade de levantar, ressurgir dos mortos, através da palavra de Cristo, para observar a nossa maneira de agir, que tipo de carta eles escreveriam sobre nós? Você já parou para fazer essa análise? Olhando aí detalhadamente, a gente percebe ali os pontos falhos da igreja daquela época. E isso até enriquece o nosso ego saber dessas coisas. Porém, essas coisas elas não podem trazer um certo conformismo a mim e a você. Você percebe? Porque automaticamente, ao lermos sobre essas coisas, traz um certo conformismo ao nosso coração. A gente entende a profecia, agora a gente percebe, olha, por isso que Jesus ele falou daquela forma. Aqueles irmãos, eles andavam com o nariz em pé. Aqueles irmãos, eles se consideravam pessoas importantes. Aqueles irmãos, eles se consideravam pessoas acima das demais. Aquela igreja em si, ela estava acima das outras igrejas. Porque quando você vai analisar as outras 6 igrejas, você vai perceber o seguinte: muitas delas passavam por tremendas dificuldades financeiras. Eram igrejas que possuíam vários problemas. Mas quando o assunto é Laodiceia, a gente vê totalmente o contrário. Mas perceba o seguinte: isso não pode e não deve trazer conformismo ao meu e ao seu coração, porque se os irmãos daquela época tivessem a oportunidade de escrever sobre o nosso estado espiritual, coisas boas eles não iriam dizer. Você concorda comigo? Talvez, olhando para o cristianismo da época, nós somos ainda mais falhos do que a igreja a qual Cristo caracterizou como problemática. Você percebe? Note o seguinte: Cristo, em todas as cartas ali que ele dirige às igrejas, desde Éfeso até Laodiceia, até, na verdade, Filadélfia, Cristo ele vai falando ali, ele usa 3 pontos principais para definir a sua abordagem às igrejas. Primeiro, ele solta um elogio. Depois, ele fala ali do que está acontecendo, ele faz uma denúncia sobre o que está acontecendo dentro da igreja. E em seguida, por último, Cristo ele apresenta a solução. Mas eu não sei se você notou uma coisa quando você leu aqui comigo. A igreja de Laodiceia, ela não recebe um elogio sequer de Jesus Cristo. Você percebeu isso? Cristo ele denuncia a maneira como aquela igreja ela procedia, porém ele apresenta a solução. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja atual é uma igreja problemática. Você concorda comigo, sim ou não? A igreja atual, ela está afogada em muitos problemas. Há muitos pontos que contrariam a visão do que verdadeiramente deveria ser o cristianismo. Só que Cristo, ele não só denuncia, ele mostra a solução. Diga amém. Ele mostra a solução para mim e para você. Mas olhando para os pontos que talvez os irmãos de Laodiceia viriam a apresentar sobre o nosso estado espiritual de momento, sobre a nossa igreja, uma coisa eu tenho certeza que eles afirmariam ali nessa carta. Perceba o seguinte: o espírito missionário desertou de dentro das igrejas. Você concorda comigo? Hoje a igreja ela está mais preocupada em se enfeitar, em se embelezar, fazer grandes programações, grandes programas, do que propriamente sair para a rua e pregar o Evangelho. Eu estou falando de uma forma coletiva. Eu não estou acusando a igreja de Coplano, não é isso, longe disso, porque nós somos as 7 igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. Você concorda comigo, sim ou não? Nós somos a igreja. E quando a gente observa o nosso estado espiritual, nós vamos perceber o seguinte: a igreja está mais preocupada em fazer grandes programações,
grandes shows, entreter as pessoas, porque há muitas pessoas que dizem o seguinte: a igreja é a mesma coisa. Você quer ver uma prova que eu estou falando? Estamos realizando lá, nas localidades ali da região da Embrapa, a Missão Caleb. Estamos fazendo lá. Está sendo uma maravilha. Pense aí, o pessoal abandonou a televisão e começou agora a utilizar a Bíblia. Diga amém. Coisa maravilhosa. Todas as noites as pessoas ficam olhando ali das casas, toda a arrumação, tudo ali que a gente faz, e quando a primeira música toca, eles colocam as cadeiras ali na porta e começam a observar. E ontem nós ouvimos o seguinte: vocês irão fazer falta quando vocês forem embora. Só que pense no seguinte: há muitas igrejas hoje que não querem se envolver com um projeto como esse. Um irmão que estava do meu lado disse o seguinte: olha, eu estava pronto ali para entrar para pregar, que eu estou fazendo lá todas as noites. Aí quando as pessoas mencionaram isso, de que nós iríamos fazer falta àquela comunidade, aí o irmão falou assim do meu lado: se eles soubessem o trabalho que dá, eles não falariam isso. Você já pensou? Eu vou falar uma coisa aqui para você, vou confessar uma coisa aqui. O irmão Judas estava falando ali sobre a lição, sobre murmuração, e automaticamente, quando ele falava sobre murmuração, sobre problemas e tudo mais, que a lição estava sugerindo isso a mim e a você, eu fiquei pensando ali comigo, porque todas as noites eu tenho que me concentrar, trabalho o dia todo, acordo ali nas primeiras horas da manhã, faço a minha devoção com Deus, me preparo para dirigir o estudo de noite, mas todas as vezes que eu paro a moto ali naquela comunidade, parece um enxame de abelhas, as pessoas encostam e começam a falar de problemas. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tá. E eu tenho que me concentrar. Eu falei até sobre treinar o cérebro. Eu tenho que treinar o meu cérebro para não filtrar o que as pessoas estão falando ali para mim, para poder ir bem ali e passar a mensagem, porque senão eu não consigo. Você percebe? Então o espírito missionário, ele tem sumido das nossas igrejas, está abandonando, está sumindo, porque os irmãos hoje mostram uma falta de disposição em levar o evangelho. Então talvez os laodiceanos, eles pontuariam essa coisa dentro da carta. Uma outra coisa também, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o seguinte, irmãos, verdade é para ser dito. Você concorda comigo, sim ou não? Um assunto também que é deixado de lado dos nossos cultos, nas nossas igrejas: a modéstia cristã. Você já percebeu que quase não se fala mais sobre esse assunto? Não, porque não pode ofender, porque se ofender, aí o irmão se afasta. Não pode falar, não pode mais falar sobre modéstia cristã. Antigamente, as pessoas, ao olharem para a igreja, reconheciam o cristão. Você concorda comigo? Fulano vai ali, aquele é um cristão. Hoje a frase é diferente, na verdade é a pergunta, né? Fulano é crente? E é crente mesmo? Sabe por quê? Porque nós não temos feito diferencial. A gente não se apresenta para as pessoas como deve se apresentar. Você foi chamado para ser luz, entenda isso. E luz e trevas não habitam junto. E muitas vezes a gente não entende isso. Na verdade, a gente não quer entender. Você percebe? Então, modéstia cristã é um assunto que está sendo rasgado dos nossos cultos. Outra coisa, não se pode mais falar de profecia. Um dia desse, só para você ter uma ideia, um dia desse eu fui convidado para fazer uma série do Apocalipse lá na minha igreja. Foram ali 4 noites de domingo e tal, porque o irmão se preocupou. Na época eu não estava no missionário, isso foi no ano passado, eu voltei agora. O irmão ele disse o seguinte: Rafael, eu tenho me preocupado muito, porque a gente tem visto as coisas acontecerem, e nossos irmãos eles não entendem muito da profecia. Você poderia fazer uma série de 4 domingos falando sobre profecia? Eu me disponibilizei, beleza, eu faço. E aí, quando eu estava ali em uma das séries, uma das pessoas me mandou uma mensagem e disse o seguinte: olha, eu amo ver você pregar, mas só o seguinte, quando você for falar de profecia, me manda uma mensagem hoje para eu não ir para a igreja. Esse assunto é chato, é maçante. Aí eu perguntei para o filho
Deus. Mas você quer ouvir o quê? Eu quero ouvir que Jesus me ama. Eu quero ouvir que acerca dos meus erros, dos meus problemas, mesmo assim, Jesus me quer como eu sou. Você já notou como são as pessoas? E eu vou falar uma coisa para você. Hoje as pessoas não querem a mensagem, querem a massagem. É assim que acontece. Mensagem não. A gente quer a massagem. Sabe por quê? Porque não se fala mais sobre inspiração profética. É inspiração robótica agora. O camarada ele é convidado para trazer uma mensagem, ele sobe até o púlpito e sabe o que ele faz? Ele vai para IA, ver uma mensagem, porque ele não tem intimidade com a palavra de Deus. Talvez os laodiceanos eles pontuassem isso também. Uma outra coisa, você já percebeu o quanto ultimamente as nossas músicas elas têm sido assim bem ralas na adoração? Não são todas, não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vai analisar certas letras de certas músicas, o nome de Deus às vezes não é nem mencionado. É assim: você veio e me transformou, você fez aquilo, você pode ir, você quem? Você já notou isso? Muitas vezes as nossas músicas são badaladas e ofendem o coro angelical. Me desculpe falar, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Muitas vezes as nossas músicas não têm transmitido a verdadeira adoração. E às vezes a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque o ritmo envolvente ali da música, o bom uso dos instrumentos acaba maquiando a música. Enquanto isso, Satanás ele tem aplaudido o estado da igreja. Sabe por quê? Porque ele é um exímio entendedor de música. A irmã White ela diz o seguinte: quando ele estava lá na hóstia angelical, nas primeiras fileiras ao lado de Cristo, ele era a primeira nota musical. Era ele quem dava o tom da música, era ele quem puxava o coro. Então Satanás, ele entende muito de música. E quando a gente não para observar esses pontos, a gente acaba dando brecha. Hoje a igreja também tem falhado nesse aspecto. Uma outra questão também. Eu ouvi uma coisa de uma certa irmã, que parando para analisar faz todo sentido. Ela falou o seguinte para mim: Rafael, a igreja, ela tem se tornado, a igreja de forma geral, tem se tornado um matador de profetas. Os profetas estão sendo mortos. O púlpito está sendo rachado. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ouvir mensagens que massageiam o seu ego. As pessoas não querem ouvir aquilo que é a realidade dos fatos. Só que Jesus Cristo, ele vai dizer aqui para nós, ainda aqui, para Laodiceia, ele fala todas essas coisas, ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Pois ser zeloso e arrepende-te. Não sou eu que estou dizendo, não é a irmã que falou isso para mim que está falando, é o próprio Jesus Cristo que diz a mim e a você. Você percebe? É Jesus quem está falando diretamente para mim e para você. Eu disciplino a quantos eu amo. Você se sente amado por Cristo? Pois é, você precisa passar pela repreensão. Eu não estou dizendo aqui que o pregador ele tem que subir no púlpito somente e dar mensagem de advertência. Não, longe disso. Não é dessa maneira que deve ser. Precisa haver equilíbrio. O amor de Cristo é importante sim ser pregado. Mas, todavia, porém, nós não podemos somente trazer mensagens que são aprazíveis aos nossos ouvidos. Não. A gente precisa também falar da realidade dos fatos. Sabe por quê? Porque senão o inimigo ele vai maquiando as coisas. Hoje uma das desculpas que talvez fossem ali pontuadas também pelos irmãos de Laodiceia ao nos comparar, né, com o estado espiritual que nós vivemos, com o tempo deles lá também, é a falta de tempo. Você já notou isso? Eu não dou estudo bíblico porque eu não tenho tempo.
Um dia desse eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse o seguinte: daqui uns dias a igreja ela vai parar de confeccionar estudo bíblico, porque os irmãos não querem mais dar estudo bíblico. Você concorda comigo? Por quê? Porque não tem tempo. Mas muitas vezes nós temos tempo para estar passando horas no celular. E muitas vezes nessas horas do celular a gente não compartilha um texto bíblico com ninguém. Você já notou isso? A gente não fala de Jesus para as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Apesar dessas coisas, apesar das acusações de Cristo, Cristo não é aquele que somente aponta o dedo, porque esse é o papel do acusador. Cristo, ele não vai somente na ferida, ele mostra a cura, ele mostra a solução. Diga amém. Amém. E aí ele vai dizer o seguinte para a igreja de Laodiceia, que se aplica a mim e a você de forma direta essa manhã. Olha só, eu repreendo, disciplino quantos eu amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Cristo está nos chamando ao verdadeiro arrependimento. E ele diz mais: olha, eu estou à porta e bato na porta do coração. Ele não chega como chega o inimigo, acabando com tudo. Não, ele bate a porta do meu e do seu coração. Sabe por quê? Porque Cristo, como Deus educado, ele não força as suas escolhas. Ele faz proposta. E a proposta dele, para mim e para você, é o melhor que nós podemos imaginar. Sabe por quê? Porque esse mundo não nos oferece nada de bom. Então, dentro dessa proposta que ele faz, ao bater a porta do nosso coração, ele diz o seguinte: se você abrir a porta do seu coração, eu vou cear com você e você comigo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós vamos estreitar novamente os laços, nós vamos voltar a ter o mesmo relacionamento do primeiro amor quando você foi chamado. É isso que Cristo está falando. Ele não somente acusa, mas ele mostra a solução. E como Deus zeloso, ele diz o seguinte: eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele ainda diz mais: se você passar por todas essas coisas, se você se considerar um vencedor, vencendo todos esses obstáculos, eu vou te dar o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu Pai. Amém. Sabe por que Cristo ele diz isso para mim e para você? Porque o pessoal lá de Laodiceia, eu falei lá no começo da mensagem para vocês, que eles tinham como costume sentar na assembleia e assistir, através de um júri popular, as obras de juízo que aconteciam naquela localidade. Apesar de não ter nenhum direito de julgar ninguém ali. Isso ficava para a autoridade competente da época. Mas eles gostavam disso, porque eles eram pessoas de posição, eles tinham dinheiro, então eles queriam estar ali participando da obra de acusação de direito ali contra as pessoas. Aí Cristo, ele se aproveita desse fato e diz o seguinte: a você que vencer, passar por todos esses obstáculos, eu vou te dar o direito de se sentar no trono. Você percebe? Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história para você. Havia uma certa mulher que possuía um amigo direto, e esse amigo direto, ele era um certo advogado. Esse amigo direto, como advogado, além de trabalhar com direito, ele conhecia todas as obras pessoais daquela mulher, porque eles eram amigos. Ela contava os seus problemas para ele. Certo dia, esse amigo ele disse o seguinte para aquela mulher: vamos fazer o seguinte, passe a sua causa a mim, que eu posso resolver todos os seus problemas. E aquela mulher, ela estava envolvida em inúmeros problemas, em várias fraudes, cometeu várias coisas ilícitas contra o governo da época. E aquele homem lhe fazia o convite: venha até mim, apresente último, nos mínimos detalhes, cada uma das obras fraudulentas que você fez, que você cometeu, para que eu possa te defender à frente do juiz. Mas ela sempre dizia o seguinte: vamos falar da nossa vida, vamos falar das coisas que nós estamos vivendo, deixe isso para depois. Ela protelava e empurrava o assunto para a frente. E novamente aquele amigo ali,
O advogado, o melhor advogado daquela cidade, daquela região, ligava novamente para ela e falava o seguinte: olha, você me contou como foi o seu dia, agora faça o seguinte, entrega a mim toda a tua causa, porque eu posso resolver o teu problema. Ela: não, hoje não, deixa para outro dia. Lá na frente, sabe o que foi que aconteceu? Aquele homem, ele se tornou juiz daquela região. E agora, ela sabendo que ele era o juiz, sabe o que foi que ela fez? Ela procurou ele novamente. E agora apresentou ali, queria apresentar a sua causa. olha, eu cometi isso, cometi aquilo. Sabe o que foi que o amigo ele respondeu para ela? Antes eu poderia resolver a sua causa, porque eu era o melhor advogado daquela região, dessa região. Eu poderia resolver o seu problema, mas agora eu não posso mais. Sabe por quê? Porque eu sei dos seus problemas e agora eu sou o juiz. E agora eu preciso te condenar. Trazendo essa mensagem, essa história que pode ter sido fictícia, como pano de fundo, será que não é isso que acontece comigo e com você em relação ao nosso estado espiritual, falando de igreja de Deus? Será que não é dessa mesma maneira que Cristo ele nos olha? Ele é o nosso advogado. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui, ainda há chance de reformulação de pensamento, de mudança de estado. Só que um dia, Cristo ele vai deixar as vestes advocadas. Ele vai vestir as vestes de juiz. E aí eu pergunto para você: como será a minha e a sua causa? Será que acharemos solução diante do tribunal de Cristo? Pare, pense e reflita. Faça uma autoanálise da sua vida. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto a nossa irmã louva o nome do Senhor, pense em tudo aquilo que você tem vivido, porque no final eu quero orar por você. Conservá-lo para ti.
Irmãos, aprendam uma coisa: igreja que não trabalha, dá trabalho, você sabia disso? Igreja que não se envolve na obra, traz problema para o pastor, para a associação, para o ancião, para todos. Sabe por quê? Porque é onde começam as contendas, as discussões, o disse-me-disse. Mas quando a igreja ela se propõe a sair das quatro paredes e levar a mensagem do Evangelho, nós vamos experimentar aquilo que nós acabamos de ouvir. Nós vamos experimentar uma atmosfera pura e santa. Esse é o convite de Cristo para mim e para você. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno e amado Pai, aqui estamos nós, mais uma vez essa manhã. Viemos aqui à Tua igreja com um único propósito: Te adorar. Prestar um culto em adoração a Ti. Pai querido, a mensagem dessa manhã talvez tenha doído em mim e em muitas pessoas. Mas a Tua própria palavra diz que o Senhor disciplina e repreende aquele que o Senhor ama. Por isso, Pai querido, que essa não venha a ter sido a visão da Tua igreja em relação à mensagem dessa manhã. Porque eu não vim trazer recado de ninguém. Não vim trazer recado de Judas. Não vim trazer o meu recado próprio. Mas eu vim trazer o recado do Senhor. A Tua igreja, ela precisa se compadecer, ter empatia pelas pessoas, se compadecer da dor do próximo. Enquanto estamos aqui, dentro das quatro paredes, estamos impedindo a Tua volta, o Teu regresso. Por isso, Pai querido, nós queremos Te suplicar que o Senhor nos dê a verdadeira disposição, o verdadeiro armamento do Espírito para nós pregarmos o Evangelho e assim completarmos a obra. O Senhor foi quem nos envolveu na obra de salvar. O Senhor poderia ter comissionado os anjos. Só que os anjos, aqueles que estão contigo na Tua glória, eles nunca pecaram. Mas nós somos pecadores. E assim como a lição dessa manhã sugeriu a mim e a todos os meus irmãos, nós precisamos demonstrar a nossa salvação para as pessoas. E como nós iremos demonstrar a salvação para as pessoas? Realizando a Tua obra, mostrando para elas o nosso testemunho de vida e a nossa conversão. Por isso, Pai querido, nos utilize, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, que nós possamos completar a obra para que o Senhor retorne, que a Tua igreja ela venha estar disposta a pregar o Evangelho. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela Tua vida. Amém. Santo lugar.